Olá, eu sou Camila Reis, psicoterapeuta, esposa do Lineu Carvalho. Sejam bem-vindos. E hoje nós vamos falar sobre como lidar com conflitos com a mãe e com o luto, né? Com o luto de nunca ter tido ou com o luto de ter perdido essa mãe no decorrer de uma vida, porque amanhã é o Dia das Mães e a gente sabe que muitas pessoas não têm a mãe ou não comemoram o Dia da Mãe por ter esses conflitos. E através da psicoterapia hipnossistêmica, como é que a gente pode trazer um olhar um pouco mais acolhedor, um pouco menos para o lado sofrido, para que essas pessoas que estão nos acompanhando possam receber esse bálsamo, né? Ter um olhar, um ampliar de consciência diferente em relação à forma como eles têm com a mãe. Maravilha. E para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou Lineu Carvalho, sou fundador da Insight Desenvolvimento Humano e sou o único especialista na América Latina na psicoterapia hipnossistêmica, que é a terapia mais valorizada da Europa, porque ela é bastante disruptiva. E todo o meu trabalho aqui na América Latina, nessa cocriação, já tenho terapeutas formados comigo em mais de 5 países. E é algo muito disruptivo, porque a gente sai um pouco dessa filosofia no qual fica uma rodinha girando e não saímos do lugar, para realmente refletirmos e essas reflexões ir a nível celular e gerar em ações. Isso que vai fazer a diferença, né? E sobre esse primeiro ponto, o que nós poderíamos trazer seria em relação a um conflito, né? Entre filho com os pais. E vou trazer aqui apenas num ângulo para ficar um pouco mais fácil. O filho tem mágoa do pai ou da mãe, porque às vezes nem sempre o pai ou a mãe vai estar com essa mágoa, mas o filho tem a mágoa do pai e da mãe. E, independente se é certo ou não é certo, se foi grave ou se foi leve, mas enfim, né? Não vamos entrar nesse contexto. O primeiro ponto que nós temos que entender é só um pouco sobre o nosso funcionamento, até mesmo para ser apenas um diálogo aqui, né? Em que seja mais o mesmo, eu quero trazer uma visão que possa fazer a diferença para você. E perceber que as nossas células, elas não têm olhos. As nossas células, elas apenas respondem o nosso comando da nossa mente. Mas como assim, entendeu? As minhas células, elas apenas recebem um comando. Esse comando vem através dos significados. Os significados que eu tenho vêm através da minha interpretação. Ou seja, acontece algo e esse algo eu interpreto como negativo ou positivo, vai me conectar com significados que vai impulsionar as minhas células. Vou dar um exemplo que eu sempre trago esse exemplo. Imagine um frame de um filme. O filme tem vários frames, não tem? E apenas eu vou contar uma história para vocês, uma parte da história e ver que sensação que isso gera em você. Então imagine que tem uma mulher agachada na beira de um lago segurando uma criança. E, e vem um cara atrás com uma faca. Vai assim, sentido a mulher. Esse é a parte do filme que eu conto pra você. Que sensação que vem em você aí, amor? É, de que ele vai tentar assassinar essa mulher. E que sensação que vem em você? É uma sensação de pânico, de Pânico, apavoramento, apavoramento. Coloque aí nos susto. comentários também qual é a sensação que vem em você. Susto, medo, angústia, pavor, né? Só que, ou seja, é, eu vou contar agora o filme completo, uma parte completa, porque eu só passei informações limitadas, né? Só um frame, tem vários outros frames. Essa mulher, ela estava agachada segurando uma criança na beira do lago, e essa criança estava com um saco plástico se afogando com um saco plástico meio que na água. E ela não estava naquele desespero, sem força, sem unha, não conseguia, querendo salvar e não conseguia. Esse cara veio correndo com a faca com a intenção de rasgar o saco para salvar a criança. E agora com esse novo frame, né, esse novo enquadramento, quais são as sensações que vem em você? Alívio. Aham, tem. Olha só, alívio, né, talvez esperança e, e nós estamos aqui no mesmo ambiente. Mas olha só,
e que, na verdade, você também não viu esse filme, muito menos a cena, só o ato de imaginar. Sim. Só que a interpretação que você teve, a cena te conectou com significados, Uhum. e esses significados movimentaram suas células para sentir ou sensações positivas ou sensações negativas, né? Sim. E o que eu quero dizer com isso? Que não é o passado que movimenta você, não é o passado que te traz as sensações ruins. É como você aqui está interpretando a situação, Uhum. entende? Porque imagina o filme, e olha que o filme nem existe. Você imaginou isso. Sim. Então, o nosso poder do que nós sentimos está, né, no controle de como nós interpretamos. Faz sentido para você? Total. Isso é um poder para a gente. E por que eu quero trazer esses enquadramentos? Não importa o que o seu pai e o que a sua mãe fizeram, se é certo ou se é errado. Mas a forma como você está vendo a sua mãe faz você sentir o que você está sentindo. A forma como você está interpretando a sua mãe faz você sentir o que você está sentindo. Se você sente angústia, se você sente medo, se você sente raiva, ira, é a forma que você está olhando a sua mãe, do ângulo que você está olhando a sua mãe. Talvez no ângulo dos comportamentos que você não concorda. Mas olhe agora, mude a sua visão e olhe pelo ângulo daqueles momentos em que ela te acolheu, naqueles momentos que ela pegou você no colo. Você sabia que quando nós nascemos, nós não temos a capacidade de sobreviver sozinhos, né? E alguém teve que te cuidar, né? E ela cuidou de você, dando mamar quando você precisava, suprindo suas necessidades, trocando fralda, da melhor forma possível. E o que ela fez de outros comportamentos são comportamentos que talvez não concordamos, mas foi a forma como ela sabia lidar através da experiência de vida do que ela aprendeu. Não sabia lidar com os conflitos de outra forma. Então, o primeiro convite é abrir a percepção que talvez você ainda não consiga, mas a sua mudança de ângulo, ou seja, vamos ser um pouco mais simplórios aqui. Pare de olhar os pontos negativos da sua mãe e olhe os pontos positivos da sua mãe. Você olhando os pontos positivos da sua mãe, você vai canalizar e sentir tudo aquilo dentro de você. Faz sentido? Faz sentido? Muito legal. E nessa percepção, como que você acredita que isso seja importante nessa data tão especial para as pessoas? Eu acredito que fique leve para as pessoas olhar para suas mães sem o olhar tanto do crítico, do julgamento, né? Porque esse julgamento, essa crítica elevada faz com que realmente a gente não consiga abrir os olhos para as qualidades que nossa mãe tem, né? E a gente só olhe para os defeitos. E mesmo que nem no meu caso, que eu fui abandonada, né? Desde quando eu nasci, minha mãe tentou me abortar várias vezes. E desde quando eu nasci, ela não me deu mamar, que foi o que você falou aí. E algumas pessoas podem estar se identificando, né? Tentou me matar várias vezes de pequenininha. Meu pai, que me salvava, chegava e via ela no flagrante e me salvava. Então, assim, como que eu passei por um processo de cura com a minha mãe e consegui encontrar qualidades na minha mãe? Alguns pontos positivos, sendo que eu tive muitos pontos negativos com a minha mãe, né? Mas existem sim algumas formas diferentes. Dá pra gente trabalhar em terapia? Dá. Mas dá pra gente começar a fazer a autoterapia, né? Você consegue começar a trabalhar isso aí onde você está, Sim. né? Para que isso seja leve para você. Porque, como você falou, a gente está aqui o tempo todo dando essas informações para as nossas células, Sim. né? E as nossas células estão o tempo todo revivendo esse conflito. Onde a gente pensa assim, eu vou tentar me conectar com a minha mãe, ela vai voltar a me agredir. Ah, mas se eu E, tentar, aquilo volta de novo. e principalmente nesse olhar não quer dizer que, né, como a Camila colocou, em que eu tenho que engolir de goela abaixo, em que eu tenho que dar o braço a torcer. Não é isso. Semanticamente, nós misturamos muito concordar e respeitar. E nesse momento eu não preciso concordar que aquele é o melhor comportamento que a minha mãe tem, fez ou faz, mas eu posso respeitar.
que dentre as limitações e dentre o mundo dela, ela não sabia lidar com os conflitos dela de outra forma. Eu não preciso concordar, mas eu posso respeitar. Mas uma coisa é fato. O ato da vida, ele vem até o ato, talvez, mais iluminado, é o ato da gestação. O ato de virmos para o mundo, né? Porque biologicamente existe uma complexidade aí muito grande do universo. De um óvulo se transformar num embrião, esse embrião, dentro da gestação, se transformar num ser tão perfeito que nós somos e vem o ato do parto. Né? Isso já é algo muito lindo. E a partir do momento após o parto, vamos falar assim, a forma como aquela mãe age é apenas o que ela aprendeu a agir. Então não quer dizer que precisamos aceitar no sentido, né, de dar o braço a torcer nesse contexto. Mas podemos perceber que a nossa mãe, ela era muito limitada porque ela não teve a oportunidade de aprender de forma diferente. No mundo dela, estava fazendo melhor para ela com o que ela tinha no momento. Não quer dizer que esteja certo e muito menos que a gente concorde, né? Mas eu posso respeitar. E por bem ou por mal, foi através dela que você veio ao mundo e que nós estamos juntos vivendo essa relação, né? Sim, sim. É um ponto, né? Que a gente consegue encontrar de conforto para apenas estarmos na posição de filho e não de julgadores, né? E entender que estamos aqui. E só essa mágica, essa magia, essa coisa linda já é suficiente, né? Porque nós podemos escrever uma história diferente, por mais que a gente não tenha tido uma história da família de Hollywood, né? E que aquilo lá a gente sabe que existem estratégias, que existe todo um marketing por trás e que não existe nada de realidade. A realidade nua e crua é essa que a gente vê dentro de consultórios, é essa que a gente vê todos os dias que a gente recebe cacetadas de Verdade. mensagens no direct e não sei o quê, que são o quê? Os conflitos familiares. E os conflitos familiares acompanham a gente e se respinga nas outras áreas da nossa vida. Verdade. E um fator importante da intenção da hipnossistêmica é que não quer dizer que você tem que conviver com a sua mãe, que você tem que engolir estar junto, mas em que você sim tem a escolha de estar longe. Porque respeitar é também você respeitar o limite da bolha do seu espaço e do espaço da pessoa. Se os mundos hoje não convergem, sem problema. A distância é um respeito. Porque muitas vezes eu estou na minha bolha azul, a bolha amarela, eu quero fazer ela ser azul, Uhum. né? E nessa distância há um respeito. Só que toda distância é respeito? Não. Depende da sua intenção interna. Aham. Porque você pode estar longe no sentido de mágoa, no sentido de angústia, no sentido de querer, Ressentir, né? do ressentimento, exatamente. E aí você está tomando um veneno querendo que a outra pessoa morra. Não adianta. Isso aí é o que mais Ou acontece. para fazer uma provocação, né? Para outra Exatamente. pessoa sentir a sua falta e aquela coisa de. Fica aquela coisa de Sim, vingança nutrindo a relação exatamente. mãe-filhos, né? A questão desse trabalho é como eu escolho estar longe no sentido do respeito, onde que eu estou livre, onde que eu solto a corda, porque as relações conflituosas é uma corda. E eu estou segurando uma corda ali naquela, sustentando aquele conflito. Só existe conflito se tem duas partes. Entende? Só tem vítima se tem um agressor, só tem agressor se tem uma vítima. A partir do momento que eu escolho respeitar e seguir minha vida e soltar a corda, isso aí sim é o significado que nós buscamos. Né? Não preciso concordar. E assim que fez muita diferença para você, né? Total, total diferença. E assim, eu vivo esse distanciamento hoje, mas existe, é um distanciamento de respeito. Respeito para com a escolha que ela fez para a vida dela. Se é errado ou não, se é, isso é coisa dela. Não tem nada a ver comigo. O que eu acho que é certo e errado está dentro da minha bolha da vida, dos meus valores. Os meus valores, eu só têm valor se eu vivê-los. Se eu não viver meus valores, eles não têm valor. Então, o fato de eu estar distante da minha mãe permite com que eu viva os meus valores. E aí sim, eles realmente vão ter valor efetivo, né? E como que a gente lida agora,
falando para os filhos que perderam suas mães. A gente sabe que também no Covid teve muitas pessoas que perderam entes queridos, mas hoje a gente vai falar especificamente só das mães. Como que a gente consegue dar um acolhimento para esses filhos? Ah, e esse tema acolhe nós dois, né? Porque mês passado fez 20 anos que eu perdi a minha mãe. E com certeza não é fácil. Não é fácil. A questão é, da mesma forma como nós construímos antes, como eu escolho olhar. Porque nós vivemos muito no nosso olhar dos significados culturais. Que precisa viver o luto. E São você vê muito vários. isso, né? Sim, Aham. em que o luto tem um significado de peso, o significado de morte, eh, significados culturais que a gente vive dentro de uma cultura. E não quer dizer que em outras culturas tenha o mesmo peso. Sim. Por exemplo, nas tribos indígenas, né, eles não veem a morte com esse peso semântico que nós temos na nossa cultura. Uhum. Né? Então, será mesmo que isso é do humano ou será que isso é uma construção dentro de certa cultura? Não quer dizer que seja certo ou seja errado, se você concorda ou não, mas diferentes culturas têm significados de convivência relacionais e sobre a vida totalmente diferente. E a questão é, será mesmo que a minha mãe, o dia que se foi, ela foi para um lugar ruim? Mas vendo a possibilidade, dependendo de crenças ou religiões, em que ela foi para um lugar, ou para o céu, né, ou para um outro lugar, e lá ela encontrou todas as pessoas que ela conhecia. Pai e a mãe dela, tios, parentes. E ela reencontrando essas pessoas, será mesmo que ela está sofrendo lá? Ou será mesmo que ela reconheceu e se sente em casa? Será que ela chegou lá e está todas as pessoas à volta que conhecem ela de braços abertos para acolhê-la? E ela sentindo acolhida lá, será mesmo que está ruim onde ela estava? Perante os sofrimentos que ela vivia, vários períodos incômodos de sofrimento em relação ao que ela vivia sobre o câncer na época do tratamento? São reflexões que nós temos que fazer para mudar os nossos significados, né? É, porque, e dessa forma, existem percepções sobre o significado de, por exemplo, da palavra saudade. Em muitas culturas, na maioria, não existe a palavra saudade. Isso daqui vem muito da nossa cultura. E a saudade é como sentir falta de algo lá atrás, como se ficou lá para trás, eu não tenho aqui no Acabou. presente. Aham. Acabou tudo, né? E Sim. se nós olharmos assim, se eu sinto luto por alguém, no caso, a gente só vai sentir luto por alguém, aquele alguém é importante para nós. Porque se não é importante, você não sente luto, na verdade. E se a pessoa é importante, importante vem de importar. Eu carrego a pessoa dentro de mim. Mas como assim, Lineu, carregar a pessoa dentro de mim? Ela está dentro das minhas células. Mas como assim dentro das minhas células? Ela está dentro das minhas experiências de vida, porque a minha mãe, em toda a minha convivência, foi os maiores aprendizados que eu tive foi com minha mãe e com meu pai. Então eu tenho partes de aprendizados da minha vida que me ajudou a desenvolver habilidades de responsabilidade, habilidades de ser cuidadoso, habilidades, várias habilidades que eu aprendi com minha mãe, de respeitar o próximo, de ser justo. Eu aprendi muito com minha mãe. E nesse sentido, ah, essas habilidades são experiências construídas que estão dentro de mim. E isso que eu carrego dentro de mim, ou seja, está comigo, as minhas células estão com essas experiências dentro de mim. Então, não faz sentido eu sentir saudade se a minha mãe está comigo das minhas experiências 24 horas por dia aqui no momento presente. E quando eu sinto saudade, eu não estou reconhecendo as minhas células que têm essas experiências. E nesse sentido, a minha percepção é de sentir as minhas células vibrando aqui agora é a melhor forma de eu lembrar da minha mãe. Ela está comigo. E será mesmo que ela lá em cima, naquele ambiente, com todas as pessoas que acolheram ela, está olhando aqui para baixo? Como que ela quer que o Lineu
né, sinta ou viva a vida sofrendo por algo que eu não tenho, né, não reconhecendo que ela está dentro de mim, repetindo uma história, seguindo uma história num padrão de dor como se a vida mais longa tivesse mais valor que a vida mais curta. Isso é um construtivismo cultural também. Uhum. Ou se eu escrevo a minha história e deixo o meu legado, é o melhor significado que minha mãe gostaria que eu tivesse lá, que eu seguisse minha vida. Entende? Então são olhares que facilitam nós mudarmos o nosso prisma de visão, sair um pouco desse desapego dos significados culturais, partindo do frame, lá do lendo do filminho, é tudo uma criação, não é? Sim. Então, independente se isso é verdade se isso é mentira, não importa. O que importa é como eu construo uma história em que essa história me permita eu estar de bem comigo, de bem com a vida, para eu poder aproveitar o meu potencial máximo para deixar minha marca no mundo. Sim. E nesse sentido, aproveitar meu potencial máximo é eu aproveitar, me apropriar de todas as experiências que minha mãe está comigo. E eu já ajudei muitas pessoas com câncer a não terem o caminho que minha mãe teve, através dessas experiências. Agora, se eu ficasse lá enraizado naquele sofrimento, talvez eu não poderia ter ajudado tantas pessoas que eu ajudo como eu ajudo hoje. Né? Nutrindo aquela dor, né? Alimentando. E o quanto que isso é egóico, né? Porque a gente não consegue olhar para o que tem de melhor do que a gente viveu com a nossa mãe e a gente só tá ali olhando para o que eu não tenho mais. Ou seja, sua mãe só tinha valor porque alguma coisa você tinha ali que ela te fornecia, né? Que ela te supria. Então, a partir do momento que a minha mãe faleceu, ela não me supre, então eu quero ela, aquele amor do ego, né? Que não é um amor genuíno. Você não tá vivendo um amor genuíno, né? Então, vem muito essa questão também egóica da gente pensar e não olhar para o bem-estar dessa mãe. O que levou ela a partir, né? Como você fala aí do É. seu caso. Mesmo que é difícil nós conseguirmos interpretar o ego da forma como a gente está querendo falar, né? Mas esse meu sofrimento é como se ela ficasse em coma lá 10, 15 anos sofrendo com tratamento fosse melhor do que ela partisse para um mundo melhor. A possibilidade de estar num mundo melhor. Então, pelo meu não sofrimento, eu prefiro que a outra pessoa fique sofrendo. Uhum, Não faz sentido, porque eu só estou olhando para mim, sim. não para o bem-estar do outro. E isso é o que uma mãe faz. Uma mãe, dentro do mundo matrístico, talvez a única base lá atrás que ainda rege da verdadeiro amor, né? O significado do amor é o que uma mãe consegue fazer. E mesmo que você não teve esse contexto, mas você tem isso dentro de você e você conseguiu passar para o seu filho, porque isso está no seu gene, isso está no seu DNA e não é um comportamento aprendido, né? Sim. E Vem isso, muito do puxar, né? Ah, puxou a mãe, ah, puxou não sei o quê. Não foi aprendido. Foi a nível biológico, né? com DNA. certeza, é. E o quanto que isso é o instinto materno nesse sentido, tudo bem que algumas pessoas acabam limitando esse instinto por tantos calos, como né, no caso da sua mãe, mas você conseguiu resgatar isso e trazer isso para sua filha, coisa que você não vivenciou. Sim. E por Fazer isso, e é diferente. isso que nós temos que ter pelas pessoas à nossa volta, olhar isso como exemplo, em que para o meu não sofrimento eu prefiro que o outro sofra, não faz sentido algum, né? Eu Sim. preciso abdicar do que e deixar o outro seguir o caminho, o melhor caminho que é para o outro. E talvez isso aconteça, talvez até em outros temas que nós podemos falar das relações de criação entre mãe e filhos, né? Sim, sim. É o amor empático, né? Quando eu consigo me pôr no lugar do outro, né? Verdade. Muito lindo. Então, pessoal, a gente finaliza aqui dando para vocês um Dia das Mães maravilhoso. Eu sou mamãe. Vem cá, minha piquititinha. Fala oi para todo mundo. Aqui, ó. Então, essa é a minha princesinha. Ai, cuidado. E é um dia muito especial, independente se a sua mãe está aqui. Nós perdemos a vozinha esses dias, vai fazer um mês, e é a matriarca, né, da família, e que foi uma mulher muito batalhadora.
muito guerreira, que deixou um legado lindo, deixou filhos muito honrosos, muito idôneos. Então, não tem coisa mais maravilhosa do que a gente saber que a gente deixa realmente a nossa marca no mundo. E eu acredito que eu não pude estar presente no velório da vozinha e tal, mas o meu esposo foi. E eu acredito que o tempo todo, o que você sentia em relação a ela? Gratidão. Gratidão. Porque até hoje eu não consegui derramar lágrimas de sofrimento, de tristeza, de nada, nem remorso, nada. Porque quando a gente olha para os frutos positivos que aquela pessoa deixou na terra, é impossível você derramar lágrimas de dor. É impossível. São lágrimas de profunda gratidão, de uma gratidão genuína. Então, que cale fundo hoje no seu coração essa gratidão com a sua mãe, essa gratidão genuína pelo pouco ou pelo muito que ela fez, apenas olhando com um olhar de respeito e não com um olhar de cobrança. Poderia ter sido, mas e se? Mas a sua história com a sua mãe é que tem valor, e não o se que não aconteceu. E de tudo que te aconteceu, se de 100% de uma vida, 90% não foi do jeito que você esperava, de acordo com a sua expectativa, valeu a sua experiência. Porque assim você Verdade. pode aprender com a diferença. Verdade. São as duas formas da gente aprender, pela semelhança ou pela diferença. E aí, aprendendo pela diferença, eu consegui ser uma mãe muito dedicada. Não vou falar a nível de comparação, que eu sou muito melhor do que a minha mãe, porque cada um está dentro da sua limitação. Mas dentro da minha limitação, eu estou dando o meu máximo. Dentro da minha limitação, eu estou dando o meu máximo como mãe, como educadora, como pedagoga, como recreadora. Nós damos o nosso máximo. E muitas vezes, nós mães nos cobramos demais. Nos cobramos porque estamos ausentes, porque estamos trabalhando demais, porque não somos suficientes, porque não temos paciência suficiente, porque é bom que você reflita sobre o que você pode melhorar, mas não se chicotear, não se cobrar a ponto de se punir, a ponto de ficar contando histórias para você de que você não é uma boa mãe, de se comparar com as mães de novela, de se comparar com as mães de filme que são irreais, que são mentirosas. Não é verdade. A verdade é o que você vê dentro de cada lar. E dentro do seu limite, da sua limitação, quando você dá o seu máximo, é o que está fazendo a diferença na vida dos seus filhos. E um dos grandes motivos sobre os nossos sofrimentos é através dos significados. E a gente constrói dentro da nossa cultura, a TV tem um papel muito forte de construir significados. Então a gente tem muitos significados do que significa a família perfeita, igual aquela família da Doriana, né? Sentada Sim, a na família mesa, da Margarina. da margarina, dos filmes de Hollywood, das princesas, em que eu vou encontrar o príncipe, eu vou encontrar a princesa. E a gente cresce querendo nessa expectativa de achar o mundo perfeito e nos tira da realidade para perceber que entre ganhos e percas, entre defeitos e acertos, em pontos positivos e negativos, é que a vida é feita através das experiências. Né? Sim, com certeza. Hum. E isso não tira de você o seu poder de, se você tem conexão com a sua mãe, seja boa ou não, de você simplesmente fazer um cumprimento diferente hoje para ela, né? Que você possa olhar para sua mãe com um olhar realmente de sair da posição de julgadora, de julgador, e que você apenas possa olhar para ela como um olhar de filho, porque nós não somos juízes, nós não sabemos toda a história vivenciada, experienciada por trás daquele ser humano. Os motivos pelo qual aquela pessoa, dentro dos limites dela, ela deu aquele melhor dela. Nós não sabemos. Então, apenas aceitar é mais leve. Apenas respeitar é mais leve. Então, isso não impede que você cumprimente sua mãe, que você mude a sua energia, o seu olhar para com ela. E você vai perceber a diferença que vai ser, como ela vai retribuir isso para você. Porque você muda toda uma constelação familiar, apenas mudando a forma como você enxerga a dinâmica entre você e a sua mãe.
Só mudando, não é mágica. É mudar a sua intenção, que muda a sua energia, que muda os comandos das suas células e que muda a forma como você enxerga a sua mãe e que muda a forma como ela vai te responder. Lembrando que, como você colocou, a sua intenção. Quando você muda a sua intenção, nessa coerência entre mente e corpo e entre energia, você não tem expectativa do que ela vai mudar ou não, retribuir não. O importante é você estar coerente com a sua intenção, né? Eu acredito que a nossa intenção desse nosso podcast, desse tema hoje, seja de alguma forma tanto trazer consciência e acalentar algumas pessoas que faça sentido, né? Aproveito também para coloquem aqui embaixo qual é o tema que você gostaria do próximo podcast. Quem sabe o próximo podcast seja especial para você, do seu tema, né, amor? Sim, a sua dúvida aqui vira um podcast. Tá? Então, manda mensagem para sua mãe, faça algo diferente que você nunca fez. Se a sua mãe faleceu, escreve uma carta. Como que você gostaria que ela recebesse? Aonde ela está? Mesmo que você não acredite que ela está em algum lugar viva, mas escreve como uma dedicatória para sua mãe. Faça isso porque você vai perceber a mudança da sua energia, como que vai ser muito significativa. Gratidão, pessoal. Um beijo no coração de todos vocês. Viva a família, viva as mães. E nós somos uma família tradicionalista, e que a gente é conservador, sim. Nós respeitamos todas as pessoas, todas as escolhas, né, de vida, mas nós somos, sim, muito conservadores. Nós temos como base fundamental na vida do ser humano a família. Gratidão. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.